Dentro da série Instituto Gunnar Vingri, vamos estudar com o pastor Afonso Chaves o livro de Provérbios. Continuando nosso estudo das Sagradas Escrituras, dentro dos livros poéticos, estudamos agora o livro de Provérbios. Apresentando as primeiras generalidades deste livro, Provérbios, queremos lembrar que Provérbios é uma coleção de ditados, expressões independentes, curtas, claras, vivas e cheias de sabedoria, objetivando o ensino. O ensino pelos provérbios era uma das formas mais antigas de instrução, pois adaptava-se à época, quando os livros eram dificílimos, e assim as máximas de lições eram facilmente decoradas. Não existia um manual, um papel para se escrever e ter aquilo conosco, um caderninho que pudéssemos colocar no bolso para lembrar de algumas informações e orientações. Então, as colocações em forma de máximas, provérbios, era próprio da época antiga, pelo que se decorava com poucas palavras, orientações para todas as situações do viver. Ainda nas generalidades, o Oriente é o berço dos provérbios. A maior coleção de provérbios encontra-se na Bíblia. E é muito mais excelente, pois não são princípios humanos. É a sabedoria de Deus orientando a nossa vida diária para um comportamento prudente, sábio e piedoso. Ensinamentos fundamentados no temor de Deus. Trazendo algumas considerações também preliminares de provérbios, observemos, a palavra hebraica traduzida por provérbio tem os sentidos de oráculo, ou seja, porta-voz de Deus, parábola, ou aquele que fala em figuras, ou máxima sábia. Por isso há declarações longas nos livros de provérbios, no caso, quando está trazendo uma parábola ou uma declaração de Deus. Por isso, há declarações longas, estamos dizendo, no livro de Provérbios, mas há também as declarações concisas, resumidas, curtas, mas ricas de sentido e sabedoria, para se viver de modo prudente e justo. Assim como Davi é um manancial da tradição de salmos em Israel, Salomão é um manancial da tradição sapiensal, ou seja, em termos de sabedoria. Salomão produziu 3.000 provérbios, dos quais este livro traz uma pequena seleção. Lembremos, se nós contarmos todos os provérbios que temos em Eclesiastes e mesmo em Provérbios, não chega a 3.000, mostrando que há uma perda de material através dos milênios. Mas, geralmente costuma-se dizer, falou-se em Salmo, é Davi, Salmo de Davi. A pessoa falou Salmo, fala que é Davi. Mas nem sempre todos os salmos são de Davi. Como também palavras de provérbio, há provérbios que a pessoa já diz logo, provérbios de Salomão, mas nem todos os provérbios colocados no chamado livro de provérbios da Bíblia são de Salomão, o que veremos daqui a pouco. Mas como uma citação genérica ou superficial, isto é aceitável. O título do livro é Provérbios de Salomão, falando agora da autoria. Sim, Salomão, filho de Davi, rei de Israel, que é a sua apresentação. Observemos as seções atribuídas diretamente a Salomão, que vai até o capítulo 24. Até o capítulo 24 entende-se que é uma série de provérbios originalmente trazidos do tempo de Salomão e que o povo israelita tinha consigo. Mas há uma outra transcrição
outra transcrita pelos homens de Ezequias, como sendo de Salomão, que vai desde o capítulo 25 até o capítulo 29. Observe, do que se perdeu em algum tempo, com o rei Ezequias, alguma coisa foi recuperada. Capítulos de 25 a 29, 5 capítulos, que não estavam mais no cânon e foram acrescentados por Ezequias, ou por funcionários súditos dele no seu tempo. Mas o capítulo 30 de Provérbios, observe que a autoria não é de Salomão, mas de Agur, chamado filho de Jaque. Como também o capítulo 31 é colocado como palavras de ensino da mãe do rei Lemuel. Então, assim, nós temos no mínimo 3 autores para o livro de Provérbios: o próprio Salomão, alguém chamado Agur e a mãe, uma mulher, mãe do rei Lemuel. São esses 3. Quem é Agur? Quem é a mãe do rei Lemuel, ou quem é o próprio rei Lemuel? Não temos menção nas Sagradas Escrituras quem são estes. Mas continuemos. Falando ainda de Provérbios, considerando coisas a respeito de Provérbios ou sua relação com o Novo Testamento, observemos, há uma ampla relação entre as palavras de ensino do Senhor Jesus e Provérbios. Por exemplo, acerca dos que procuram os primeiros assentos, citação de Jesus: quando for convidado, não procure os primeiros assentos. É algo que também encontramos na citação de Provérbios por Salomão. A parábola do sábio e do insensato, também Salomão tem palavras semelhantes àquilo que Jesus depois veio a falar. E as casas do sábio e do insensato, do que construiu sobre a rocha e do que construiu sobre a areia também. E o rico insensato, que armazena bens e não sabe o dia de amanhã. Também são coisas semelhantes de Provérbios e citações de Jesus no Novo Testamento. Ainda observe o seguinte: o Senhor Jesus usou em suas parábolas o mesmo método de ensino de Provérbios, ou seja, a forma enigmática, tudo colocado de uma forma figurada. O que isso tem? Para aqueles que não o reconhecem, ou que não creem em Jesus, ou não o levam a sério, tudo o que se relaciona com o Reino de Deus parece em forma de enigmas, que ouvem, mas não podem interpretar. Jesus falou isso bem fortemente. Lhes falo em parábolas, para que vendo ou ouvindo, não entendam, não compreendam e não venham a ser salvos. Mas por quê? Porque ouviram de mau grado. Assim, diz a palavra, e por que não? Porque não atentaram para o clamor da sabedoria. É a palavra que encontramos agora em Provérbios, que a citação da sabedoria, como um pregador está falando, fala pelas esquinas, fala pela rua, fala pelos telhados, mas se ninguém atentar, virá um mau dia, e aí então não haverá resposta. Não atentou quando deveria atentar para as palavras. Assim, relacionando ainda Provérbios com o Novo Testamento, nós temos Pedro, em suas cartas faz citações de Provérbios, também Paulo, e também a expressão de Hebreus capítulo 12, verso 5 e o que se segue é tirado de Provérbios capítulo 3, versos 11 e 12. A sabedoria de Provérbios tem sua expressão plena em Jesus Cristo, a pessoa que é maior do que Salomão, que para nós foi feito por Deus sabedoria, e em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Observemos que Salomão coloca palavras de sabedoria, colocando a sabedoria como que personificada, como uma pessoa
está clamando, para depois entendermos que Jesus é a verdadeira sabedoria também, e que é maior do que o sábio Salomão. Continuando, só lembrando de palavras que Pedro diz e que estão relacionadas ou citadas em Provérbios, por exemplo, esta colocação em mandamento que Pedro lembra está em Provérbios: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. São palavras de Provérbios. Ainda no capítulo 3 e verso 13 da primeira carta de Pedro: e qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Textualmente isso é encontrado em Provérbios. Capítulo 4, verso 8 de Pedro: mas sobretudo tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Mais uma quinta expressão de Pedro, agora já na sua segunda carta, capítulo 2, verso 22, quando Pedro diz: deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito. Aquele que está no caminho correto e volta atrás, ou aquele que se desvia do caminho santo de Deus. Mas essa citação é de Provérbios, mostrando nisso que Pedro lia Provérbios, conhecia Provérbios e procurava aplicar nas suas pregações o mesmo conselho para a igreja que administrava, colocando assim na sua carta. Paulo. Um exemplo de Paulo é Romanos capítulo 12, verso 20, quando está escrito textualmente também em Provérbios: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Encontramos em Provérbios. Então, Paulo também lia e estudava o livro de Provérbios. Em Hebreus, capítulo 12, verso 5, o que temos é a citação: e já vos esqueceis da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Palavra de provérbio, que em Hebreus só foi passado como uma cópia do mesmo ensino. Qual é o propósito de provérbio? Nós encontramos nos primeiros versos do livro de Provérbios aquilo que se propõe colocar dentro daquele texto que vem ser escrito. O propósito do livro está ali bem esclarecido, como dar sabedoria e entendimento quanto a comportamento sábio, justiça, discernimento e imparcialidade. A sabedoria ensinando em muitos aspectos. Para que, ainda mais, para que os simples sejam prudentes, os jovens sejam inteligentes e ajuizados, e os sábios sejam ainda mais sábios. Lendo Provérbios nos primeiros versos, é o que nós encontramos. Verso 2, por exemplo: escrevi a Salomão para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo, a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o entendido adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Passando a vista panorâmica por todo o livro de Provérbios, encontramos, por exemplo, o tema de Provérbios é sabedoria para um viver justo, que começa com a submissão humilde a Deus, e daí flui para todas as áreas da sua vida. Qual é o ensino de Provérbios? Se temer a Deus, há bens que vêm para toda a nossa existência. Mas temos ainda a colocação em Provérbios da sabedoria, que instrui a respeito da família,
da pureza sexual, da fidelidade conjugal, da honestidade, do trabalho diligente, da generosidade, da fraternidade, da justiça e assim muitos outros títulos poderíamos colocar. Mas também adverte quanto à insensatez do pecado, já no passado, Salomão falando. A insensatez do pecado, das contendas, da imprudência, da bebedeira, da glutonaria, da falsidade e das más companhias. Ainda, em visão panorâmica do livro de Provérbios, faz um contraste entre os justos e os ímpios, entre a soberba e a humildade, entre a preguiça e a diligência, entre a pobreza e a riqueza, entre o certo e o errado, entre a vida e a morte. O que mais temos uma visão panorâmica de Provérbios? Muita coisa poderia ser colocada conforme nós fomos analisando texto por texto. Assim queremos dizer, Provérbios não é fácil de resumir como outros livros da Bíblia, mas há texto como os capítulos 1 a 9, que é uma série de 13 discursos apropriados para os pais em relação aos filhos. Com exceção de 3, os demais discursos iniciam por meu filho, com preceitos ou muitos preceitos para a juventude. Estamos vendo uma visão panorâmica de Provérbios. A partir do capítulo 10, Provérbios contém diretrizes a respeito dos relacionamentos familiares. Provérbios, enfim, é um livro prático, mas contém conceitos profundos de Deus. Deus é a personificação da sabedoria. Provérbios termina com uma solene homenagem à mulher de caráter nobre. São os últimos versos do capítulo 31. Ainda, falando de característica do livro de Provérbios, primeiro, a sabedoria de Deus não está vinculada à inteligência ou a grandes conhecimentos, poderíamos dizer, ou a grandes estudos, e sim diretamente ao temor de Deus. Daí, sábios são aqueles que observam a sua palavra. O temor do Senhor é um tema frequente através do livro. Segunda característica, boa parte dos conselhos expostos assemelham-se, ou assemelha-se ao aconselhamento de um pai para seus filhos. Por isso Salomão continuamente diz, filho meu, filho meu, filho meu, discorrendo nas suas palavras. Uma terceira característica é um livro prático do Antigo Testamento, que abrange uma ampla área de princípios, de comportamentos corretos na vida cotidiana, aplicáveis a todas as gerações e culturas. Com isso, observe que parece bem com o livro de Eclesiastes. O Eclesiastes seria parte do rol dos 3.000 provérbios iniciais de Salomão. Uma carta característica do livro de Provérbios, sua sabedoria prática, seus preceitos santos, seus princípios para a vida são expressos em declarações breves, de fácil memorização, como diretrizes para a juventude. 5. A família ocupa um lugar de vital importância em Provérbios, assim como no concerto entre Deus e Israel. Pecados que violam o propósito de Deus para a família são expostos com a devida advertência. Como seria bom que a geração do presente tempo lesse Provérbios. Não se tem mais um parâmetro de comparação, um padrão de correção para as famílias, para os filhos, para os pais. Uma sexta característica especial do livro de Provérbios. O destaque literário de Provérbios é o farto emprego de linguagem expressiva e figurativa, paralelismos e contrastes, preceitos e repetições, o que é próprio da poesia, se falar e depois se repetir, talvez usando
palavras diferentes ou, no caso, ao contrário. E a sétima característica, a esposa e mãe sábia, retratada no fim do livro, é incomparável na literatura antiga, quanto à maneira elevada e nobre de abordar o assunto da mulher. Aquelas palavras, mulher virtuosa, quem a achará? E começa a citar características que mostram bem, identificam a mulher sábia, como, por exemplo, diz, verso 10, a mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Verso 12, ela lhe faz bem ao seu marido e não faz mal todos os dias da sua vida. Continua, ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. E continua, concluindo mais à frente no verso 27, olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. E finalmente, mais à frente ainda, verso 30, enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Continuando, dentro dessas observações genéricas do livro de Provérbios, apresentamos este esboço como proposta. Em 6 sessões, o estudo de Provérbios. A primeira sessão é só a introdução do livro, nos seus primeiros versos. Depois, os 13 discursos sobre sabedoria, que vai do capítulo 1 até o capítulo 9, como nossa segunda sessão. A terceira sessão, mais assuntos e provérbios em uma continuação daquilo que Salomão escreveu, que vai até o capítulo 24. Na quarta sessão, separando todos aqueles capítulos de 25 a 29, que são os provérbios recuperados e transcritos, provérbios de Salomão, mas registrados pelos homens no tempo do rei Ezequias. A quinta sessão é a palavra ou palavras de Agur, que resume-se no capítulo 30, e o capítulo 31 como palavras de Lemuel ou da mãe de Lemuel, como sexta sessão. Colocamos palavras de Lemuel, que consta que são as palavras de Lemuel, segundo lhe ensinou sua mãe, caracterizando que era o rei Lemuel que estava testificando daquilo que sua mãe lhe tinha ensinado. Finalmente, queremos deixar um alerta sobre provérbios e sobre o esboço. O esboço acima é uma visualização geral do livro. Entretanto, no estudo de provérbios, aconselha-se considerar separadamente cada lição, lendo e meditando uma expressão ou algumas poucas expressões de cada vez. O livro de provérbios é aquele que é típico para uma leitura diferenciada do costume de se ler 3, 4 capítulos no dia ou mais. Mas é, na verdade, para se ler um provérbio, o assunto completo apresentado por Salomão, que será 1 verso, 2 versos, 5 versos, e se deter ali como que cavando, meditando sobre todo o conteúdo daquele texto, para depois passar ao verso ou ao texto seguinte, porque não é uma história que a gente vai lendo e quer saber como é que vai transcorrer o assunto e como é que vai concluir aquela história. Não, são pontos como pregos firmados durante um encadeamento de ensinos ou pontos de apoio colocados pelo sábio. Outro método de estudo que se adapta ao livro de Provérbios é o estudo por tópicos. Elege-se um assunto em particular e no livro procura-se os provérbios que a ele fazem referência. Por exemplo, podemos estudar títulos tais como o preguiçoso, ou a preguiça, e procurar em todo o livro de Provérbios tudo o que Salomão falou sobre o preguiçoso ou
a preguiça. Como também poderíamos colocar o tema da castidade ou da pureza sexual. Também, em versos, procurando todos os provérbios de Salomão que falam sobre este título. O domínio da língua, também. A educação dos filhos, também. A diligência, a amizade, e assim poderíamos colocar talvez dezenas, não sei se centenas ou mais títulos que poderíamos estar estudando em provérbio. Por isso vamos entender que nós temos em cada provérbio praticamente uma semente que, devidamente trabalhado o provérbio vai dar para nós uma planta com muitos galhos, frutos e novas sementes. Aí está a máxima que nós estaremos vendo ponto a ponto no próximo livro do nosso estudo. E assim, que Deus nos abençoe, nos dê graça em todo o estudo que estamos a fazer. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.